CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu tô aqui hoje com a Ali e com a Dani e nós vamos falar sobre síndico relapso, o que fazer. E eu trago hoje a dúvida de um seguidor nosso, que é a seguinte, eu vou identificar esse seguidor pela letra P. Ele pergunta o seguinte: nosso condomínio não dá manutenção em quase nada no prédio, não por falta de recursos, e os apartamentos perdem valor no mercado. Tem uma maneira de acionar a administradora por negligência ou outro tipo de operação? Segundo o vizinho, a desvalorização chega a R$50 mil, ou seja, esse morador, esse condômino está preocupado porque por falta da ação do síndico, ele até pergunta em acionar a administradora, mas não sei, nesse caso, quem que os condôminos teriam que acionar, né? Sim, então, eu acredito ser uma dúvida bem recorrente. Nossa, é uma dúvida que acontece muito na prática, o síndico omisso às suas responsabilidades, né? Então, tudo que a gente vem falando aqui nos podcasts envolve a comunicação. Então, nesse caso, quando acontece uma situação dessa, a comunicação é muito importante. Então, é importante que o condômino tente levar essa situação para o síndico. E tentou de todas as formas e não obteve um retorno, chegou a mandar e-mail, chegou a formalizar, então não conseguiu na conversa, então a nossa dica é realmente enviar uma notificação extrajudicial, tá? Seja através de advogado ou seja por conta do condômino, pedindo esses esclarecimentos e essas atitudes que o síndico deveria ter, né, na concepção desse condômino. Até porque ele formaliza esse problema que eles vêm enfrentando. E isso pode ser até uma base para uma futura assembleia de destituição desse síndico, né? Se esse síndico não está respondendo, qual seria o meio de enviar essa notificação? Um e-mail serve como comprovação? Ou teria que enviar uma carta registrada? Serve, assim? Mas a nossa recomendação é, se é um caso crítico, enviar através de correio mesmo uma notificação extrajudicial. Até a figura do advogado mandando a tela passa assim mais seriedade do assunto também para o síndico, né? Olha, a gente precisa dessas providências, você precisa responder, precisa tomar uma atitude, né? Então o e-mail, claro, ele formaliza, mas uma notificação extrajudicial ela tem mais força. Talvez o e-mail seria um passo 1. O passo 1. Exato. O e-mail é sempre importante, óbvio que os condôminos conversam verbalmente e tudo mais, e muita solicitação é feita para o síndico verbalmente. Mas o e-mail é aquilo que a Daniela falou. Você formaliza a tua intenção, pode ser utilizado como prova depois. E a notificação é o passo 2. A notificação extrajudicial, carta com aviso de recebimento para ter o comprovante que o síndico recebeu. E essa notificação ela pode ser enviada tanto pelo condômino, ele assinando, ou colocando um advogado na jogada. E não é puxar a sardinha para o advogado, tá? Mas quando você coloca um advogado no meio, acaba que, querendo ou não, você mostra para o síndico que é algo sério e que, se ele não tomar uma atitude, vai ter uma medida judicial ali no meio. Até porque na própria notificação, até fica a dica, solicitar um prazo para que o síndico responda, né? Então, a agência geralmente coloca ali prazo de 5 dias úteis para você ter uma resposta, né? É para se ter, né? O síndico simplesmente pode receber e não responder, mas aí é um outro problema que ele vai ter. E se nada disso resolver, aí a gente entra para o papo de destituição do síndico, né? Até um pouquinho antes disso, Sim. Eu ia perguntar, sabe o quê? A administradora precisa ser envolvida nessa notificação inicial? É interessante que ela saiba também ou nada a ver? Eu, como advogada, enviaria para o síndico, para a administradora, para que ela fique ciente do que está acontecendo. Porque, só até complementando, a administradora, muitas vezes, e é um erro, às vezes até sem intenção da administradora, mas muita administradora entende que o trabalho dela é para o síndico. E o trabalho dela é para os condôminos. Então, o trabalho dela, nesse caso, é dar suporte para os condôminos, que eles obtenham essa resposta do síndico ou essa atitude do síndico e tudo mais. Então, é possível sim invocar a administradora também. Ela não pode responder pela inércia do síndico, mas ela pode auxiliar os condôminos a resolver essa questão com o síndico. E ela pode até passar para o síndico essa situação e tentar conversar com ele, né? De repente ela vai ter um canal mais aberto. Isso. E essa decisão de enviar essa notificação extrajudicial acontece já com essa
reunião de pelo menos um quarto? Ou Não, qualquer um pode qualquer fazer? qualquer condômino. Aham. Qualquer condômino que não tem sido respondido ou que não sente que tenha as informações que é do direito dele, né, prestadas ali, ele pode enviar uma notificação a qualquer momento para o condomínio, que é representado pelo síndico, né? Essa questão do 1/4 é para convocar uma assembleia de destituição de síndico. Daí precisa de, no mínimo, 1/4 dos condôminos. Isso aí, às vezes, acaba sendo também um trabalho ali de formiguinha, né? Para reunir esse com 1/4. certeza. Porque tem condomínios que tem grupo de WhatsApp, ou que as Sim. pessoas se conhecem, conversam. Mas existem condomínios que às vezes as pessoas ficam tão pouco em casa e aí muitas vezes não sabem nem quem é o vizinho da frente. Então acaba sendo um trabalho de formiguinha mesmo, que talvez a administradora possa ajudar, Sim. passando de repente, sei lá, não sei se poderia passar contatos ou se teria que bater de porta em porta para fazer essa reunião. Dos condôminos para fazer essa convocação por 1/4. Que é uma dúvida também que já trouxeram Sim. de como na prática reunir-se 1/4, assim, como Sim. costuma acontecer. O ideal é ali no condomínio mesmo, né? Então, assim, o condomínio ter ciência de quem são os seus vizinhos, aqueles vizinhos que geralmente participam das assembleias, eles têm mais a opinião ali do que acontece no condomínio, então realmente é aquele trabalho que conversa Até porque entre os normalmente, condôminos. se tem uma indignação com a gestão, a indignação vai ser meio que coletiva, né? Não vai Exato. ficar restrita a uma pessoa, né? Com Se certeza. uma pessoa só está Sim. insatisfeita, alguma coisa, de repente a gente possa pensar em alguma desavença pessoal, algo do Sim, tipo, né? que existe muito, né, Sim. nos condomínios. Então, esse 1/4 é justamente para evitar isso. Não é um condômino que não está satisfeito que pode convocar. Então, tem que ser 1/4. Esse trabalho de reunir esse 1/4 aí vai ter que ser realmente um trabalho ali desses condôminos interessados na destituição. E muitas vezes acontece de condômino entrar em contato com os outros condôminos e falar: Carla, você tá sabendo o que aconteceu? Eu vou te contar. E essa comunicação acontece muito dos condôminos conversarem e às vezes explicar para quem nem sabe o que está acontecendo, nem tem noção que precisa ser tomada alguma atitude, né? Então a administradora ela pode ajudar sim, com um certo limite, porque também tem aquela preservação ali de dados, né? Que pode implicar algumas responsabilidades para ela. Mas, querendo ou não, assim, falando de grosso modo, o bater de porta em porta acaba que é o meio ali... Encontrou no elevador, conversa. Já vê quem mais aquela outra pessoa conhece. Eu acho até que a comunicação é uma palavra que sempre vai, episódio, né? A gente tá citando. Ela sempre vai existir porque não tem como, não. Direito da coletividade, a gente não tem como não falar em comunicação. E outro ponto interessante aqui nessa assembleia de convocação é que tem que constar no edital o fim dela. Sim. Então, assim, se não constar lá que é para análise de destituição de síndico, essa possibilidade, no futuro ela pode ser nula. Então, esse cuidado os condôminos têm que ter, né? Porque nesse edital já tem que constar o assunto, para quem que vai ser essa assembleia, né? E esse síndico, ele também precisa receber esse edital de convocação. Sim, todos os condôminos. E essa questão de formalidade, ela é importante no condomínio, não tem como fugir dela, exatamente por isso. Numa ação de nulidade de assembleia, de anulação de assembleia, ela vai ser levada em conta. Então, nessa ata de convocação, é bom não ter só esse tema destituição do síndico. Sugere-se que tenha uma ordem que comece desde a solicitação de explicações por parte do síndico, possibilidade de renúncia, para dar essa chance dele renunciar, e votação de destituição explicação da problemática, do que está acontecendo e tudo mais. E daí a votação da destituição do síndico. Fundamentar bem essa assembleia e essa ata e o edital, porque depois pensa, esse síndico é destituído e ele fica extremamente ofendido com isso. E ele entra na justiça pedindo nulidade dessa ata. E se essa ata não cumprir esses requisitos legais, ela pode ser nula, entende? Pode ser nula. E daí ele volta. E muito síndico consegue assim. Porque o prazo de convocação não foi respeitado. A formalidade da convocação não foi respeitada. O tema da ata. Tudo isso, querendo ou não, conta para que uma assembleia seja válida. E se não for cumprido, na justiça ele consegue. Por isso a importância de saber ler o regimento e a convenção do condomínio. Ali vai estar o manual, né? O passo a passo, como
deixar essa ata válida, quais os requisitos que têm que ser cumpridos. Muitas vezes a convenção pode estipular a questão do quórum, ou a gente vai pro ramo legal mesmo, para a legislação? A convenção pode ter algo diferente? Pode. Porque hoje, assim, a gente tem que, se a destituição tiver um motivo, né, uma justa causa, mais de 50%, ou seja, a maioria absoluta dos presentes precisam votar favorável àquilo. Do contrário, se não tiver motivo para destituição, tem que ser 2/3 dos condôminos presentes. Ou seja, isso é o que a lei estipula, mas de repente a convenção ou o regimento tem algo diferente. Aí vale o que está na convenção no regimento. Vale o que está na convenção. Isso que é importante ler antes, né? Na omissão, a gente aplica o Código Civil, né? Certo. Mas se na convenção estiver algum ponto diferente, aplica-se o que está na convenção. Esse assunto, ele é complicado, acaba que é uma saia justa para todo mundo, porque você é embaraçoso, né? Mas, querendo ou não, é melhor você passar por uma situação embaraçosa do que ter que conviver com um síndico omisso e inerte ali dentro do condomínio, porque, querendo ou não, não é o papel dele. É aquilo que a gente falou até no episódio anterior. É uma questão de perfil, é uma questão de interesse, é uma questão de proatividade por parte do síndico. Se ele não está cumprindo a função dele, não só nessas questões também de omissão e inércia. Até quando você pega um síndico que você vê que ele está fazendo coisas erradas dentro do condomínio. São várias as causas de destituição do síndico, né? Então, essa possibilidade que a lei nos dá de 1/4 dos condôminos convocarem essa assembleia, ela é muito importante, porque ela concede aos condôminos o poder que é deles. Então, assim, o síndico não convocou. Para qualquer assunto, é importante lembrar que 1/4 dos condôminos pode sim convocar a assembleia para destituir ou para decidir outra coisa e tudo mais. E também essa assembleia é uma forma que a lei mostra que se o síndico não trabalhou, ele está fora. Ele está fora porque ele não está cumprindo o papel dele. Então ele tem que cumprir, senão ele está fora. Pensa, nesse caso aqui da dúvida, né, o seguidor até colocou aqui, isso está prejudicando a valorização do imóvel dele. Então, porque as benfeitorias que precisam ser feitas não são feitas. Então, provavelmente eles estão pagando as benfeitorias e elas não estão sendo feitas. Claro. Então precisa de uma resposta disso. E os condôminos, nesse caso aqui da pergunta, eles têm que se questionar, vale a pena manter esse síndico? Será que não é o caso da gente trocar, porque a gente tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo... Às vezes quer vender o imóvel e não vai perder dinheiro ainda por má gestão. Como argumento de levar esse assunto para os demais, porque tem condômino que realmente não se dá conta dessa desvalorização, desse prejuízo que está tendo, então já levar. Claro. Quando for explicar para os demais, levar isso aí. E até na Assembleia. É um bom ponto para levar para a Assembleia. O ideal, claro, é evitar tudo isso, porque olha a trabalheira que dá, né? O desgaste de todas as partes. Então, assim, de repente, o síndico que não se deu conta de que não é para ele essa função, de repente entregar numa boa, renunciar, e seguir a vida, de repente, é o melhor caminho. Por isso que a gente também deu no início a ideia da notificação, porque às vezes resolve esse problema na notificação e não precisa disso tudo da Assembleia. Então, assim, vai depender muito daí do perfil do síndico, né? Certo. Mas se resolver na notificação e já tiverem um resultado, ótimo. Agora, se não, a gente parte para toda essa questão aí. Que não é fácil para ninguém, né? Não, mas às vezes é necessária, né? Porque... é melhor fazer isso do que continuar numa situação ali que todo mundo está sendo prejudicado. Então, às vezes, o condômino ele vai precisar ter um pouco mais de atitude. Então, é o caso da convocação ali de 1/4 dos condôminos. E vai sempre ter um para comandar isso, né? Sempre vai ter que tomar a frente dessa situação, não tem jeito. Porque se não acontece isso, cai naquela história, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Um acha que o outro tá fazendo. Exatamente. E aí ninguém faz porque ninguém faz. Tem que ter um condômino ativo ali no condomínio para tomar essa frente. E a participação coletiva que é tão importante aí nesses casos, né? Exato. Com certeza. Então ficamos por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.